Em Fate Grand Order, existe uma classe de criaturas que transcendem humanos e espíritos heróicos. São chamadas de bestas. Essas bestas são conhecidas como males da humanidade e são adventos criados a partir da manifestação dos sentimentos negativos dos próprios humanos, estando intrinsecamente relacionadas com a maldade da humanidade e os seus pecados. Por isso, podemos dizer que a existência de uma besta depende da existência da humanidade e vice-versa. E tecnicamente existem 7 bestas, isso porque existem 7 cargos para besta. Mas a real é que esse número é bem diferente e variável, e temos hoje pelo menos 9 bestas principais citadas no universo de Fate. Goetia como a Beast 1, Tiamat como a Beast 2, Kama e Kiara como Beast 3, a ex-Beast 4, Kef Palug, a Beast 4 atual, Konyanskaya, que tem uma contraparte que não é considerada uma besta, a Beast 5, que até o momento nunca foi confirmada, a Beast 6, Draco Queen, e a Beast 7, que achávamos ser outra Olga, que na verdade era apenas um avatar do deus alienígena. Vale ressaltar que existem pelo menos mais 3 beasts de número 6, a 6G, e a 6L e R. Eu sou Galahad e seja bem-vindo ao Habitat Nerd, sua nova casa. Se você ficou curioso para saber mais sobre essas bestas de Fate Grand Order, pode vir comigo, porque hoje eu estou aqui para fazer um apanhado geral de tudo o que sabemos sobre a Beast 1 e contar algumas curiosidades muito interessantes sobre ela. Se você gosta de animes, mangás e cultura geek no geral, eu já peço que você invoque o seu like, seu compartilhamento e faça um contrato para se inscrever no canal e fortalecer muito essa família que só cresce mais todos os dias. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. A primeira e mais importante das bestas é a Beast 1, Goetia, que atuou como antagonista principal do primeiro arco de Fate Grand Order, sendo responsável pela incineração da história humana. Originalmente criado como um feitiço de invocação supremo do próprio rei Salomão, caster mais poderoso da história, Goetia tinha o poder para invocar 72 deuses demônios. Com o passar do tempo, ele assumiu uma espécie de consciência que era compartilhada com os deuses demônios em um tipo de mente de colmeia. E compartilhando a sua existência com o próprio rei Salomão, ele começou a perceber certas inconsistências no comportamento do rei dos magos. Salomão observava toda a humanidade agonizando em dor, com guerras, fomes, doenças e morte, mas nunca fez nada além de sorrir sem parar como um demônio, mesmo que ele possuísse onipotência como presente de Deus. Goetia adquiriu um ódio profundo de Deus e de toda a estrutura do universo, considerando que uma vida intrínseca à morte era uma falha. Para ele, não era justo que os humanos fossem obrigados a viver em prol do fim, sabendo que independente das escolhas, a morte era o único destino. Quando Salomão morreu, Goetia colocou início a um plano que levaria 3.000 anos. Ele, juntamente com 72 deuses demônios, se esconderam no espaço dos números imaginários, acumulando a energia de toda a humanidade até que fosse a hora de agir. Mesmo sendo a Beast mais poderosa, Goetia tinha suas limitações. Por isso, ele se escondeu da Counter Force, caso contrário, ele seria eliminado assim que fosse detectado. Mas os desejos e valores da humanidade geravam uma energia que poderia ser convertida em algo mais forte e insuperável, e tudo o que ele precisava fazer era esperar. Se você quiser entender mais sobre como a Counter Force poderia parar ele, temos um vídeo no canal dedicado a explicar isso, card tá aí na tela. Esse plano de Goetia foi chamado de Grand Order, ou então no português, Grande Ordem, e basicamente consistia em apagar o universo até sua partícula mais fundamental e o reconstruir do zero, excluindo completamente o conceito de morte. Ele queria recriar a Gênese e ser o novo deus do universo. E isso foi colocado em prática usando um fantasma nobre virtual que emulava o poder de Salomão, usando a energia coletada de toda a história humana por 3.000 anos.
chamado de Ars Amadeus Solomones. Assim, ele invocou um raio de luz extremamente poderoso que incinerou toda a história da ordem humana apropriada. Isso significa que ele não apagou o universo, mas a história dele em si, através do tempo e espaço, transcendendo a realidade. Mas, para realmente apagar o universo, ele precisaria destruir de vez a história humana, fazendo com que ele precisasse criar 7 singularidades em pontos decisivos da história humana. Se você quiser que eu explique melhor sobre as singularidades, diga aí nos comentários para eu trazer um vídeo à parte sobre isso. Mas, basicamente, ele enviou um santo grau para 7 momentos da história humana que foram decisivos para que tudo acontecesse da forma que foi. A influência do grau nesses momentos desestabilizou a estrutura da ordem humana, permitindo que seu plano fosse executado. E com isso, ele conseguiu tempo o suficiente para fazer os preparativos finais para o seu grande feito. Durante a Grande Ordem, ele se escondeu no Ars Paulina, um fantasma nobre primordial que criou um universo que existia paralelo ao tempo e espaço, onde o verdadeiro feixe de luz coexistia dentro dele e de todas as singularidades. Goetia tentou implantar a sua visão de mundo em Mashkari-Lite, já que ela era para os humanos o mesmo que a humanidade era para Deus, e argumentou que ela deveria lutar contra essa natureza, mas de nada adiantou. Ele usou o Ars Amadeus Solomones mais uma vez para incinerar sua existência. A essa altura do campeonato, Romani Arkman se revela como sendo, na verdade, Salomão, e confisca os 9 anéis de Goetia, os unindo com o seu próprio e 10º anel, aplicando então o primeiro fantasma nobre verdadeiro, chamado de Ars Nova, uma Magicraft capaz de reescrever a essência da realidade, e assim ele tirou a pseudo-onipotência de Goetia, o tornando em alguém vencível para a Caldeia, anulando também a efetividade do Ars Paulina. Fujimaru o confronta em um duelo 1 a 1, que representa um confronto que vai para além da luta física. A visão de Goetia era enviesada pela sua divindade, que o impedia de enxergar as coisas por olhos humanos. E, naquele momento, a única coisa que o impedia de realizar o seu feito não eram servos, não era a vontade inata do mundo e muito menos Deus, mas sim um único humano desesperado por sua vida. Ao ser derrotado, ele questiona o motivo pelo qual Fujimaru lutava, e então tem a resposta: é óbvio que eu luto para viver. Ele finalmente entende e reencarna momentaneamente como um fragmento de sua alma, finalmente experimentando a vida humana. Já tendo falhado e ciente de que iria perder, ele desafia Fujimaru para uma última luta. E eu não posso mostrar essa cena devido a direitos autorais, mas ouça esse discurso fenomenal de sua morte pela voz de Seiji Gashahel. Realmente foi uma longa jornada. Eu mantive minha existência, observando o mundo por 3.000 anos. Vou detê-lo para proteger a única coisa da qual eu não posso abrir mão. E você vai me derrotar o mais rápido possível para voltar para casa em segurança. O mestre que superou as 7 singularidades e concluiu a Grande Ordem para impedir a incineração da humanidade. Meu nome é Goetia, aquele que usou os humanos para destruir a humanidade. Eu nasci agora e morrerei, bem aqui. Essa batalha pode não ter uma recompensa, mas eu usarei todo o meu ser para esmagar você. Meu inimigo jurado, meu ódio, meu destino. Eu quero que você seja testemunha. Esse breve momento será marcado como sendo a minha história. Um momento breve, mas precioso, que mostrou para a besta chamada Goética que nunca foi capaz de entender a humanidade. Qual é o verdadeiro sentido da vida? Tragicamente curta.
Assim é a vida humana. Eu rezo para que você se alegre, ó Senhor. Essa cena foi um recorte do filme de Fate Grand Order, O Templo do Tempo de Salomão. A singularidade final, Solomon, que foi dublado através do canal Galahad 5 estrelas. Se você quiser assistir o filme completo, o link vai estar na descrição. Com isso, ele falhou em sua grande ordem e foi derrotado. Mas a história de Goetia não acabou por aí. Ele continua vivo, tendo visitado a besta de número 6, Sodom, no universo da Caldeia de Fate Arcade, e futuramente aparece em Cosmos in the Lost Belt, afirmando que Caldeia cometeu um erro ao ter o enfrentado, já que na verdade tudo que ele queria era evitar uma tragédia que viria a seguir. Se a humanidade continuasse a existir para além de 2020, o deus alienígena iria começar um plano de revisão da ordem humana apropriada, que resultaria em uma desgraça ainda maior do que a grande ordem de Goetia, que era um mal menor para evitar um mal maior. Se você quiser mais informações sobre essa Cosmos in the Lost Belt, deixa nos comentários para eu saber que você tem esse interesse, e eu faço um vídeo explicando. Mesmo assim, ele declara seu apoio aos humanos, dizendo que sua natureza era essa, e de que eles deveriam lutar contra todas as possibilidades, não importa quão ruim fossem. Falando agora sobre os poderes de Goetia, ele tem o status de nega humano, tendo a classe de Centigraph nível planetário 2, sendo considerado como a mais forte das bestas, mesmo considerando o Alien God, além de superar qualquer um dos Grand Servants que Caldeia já viu. Como habilidade de classe, ele tem a criação de território de nível A, que ele usou para criar o Templo de Jerusalém, encantação rápida de nível A, que é autoexplicativa, e construção de item de nível C, que são equivalentes a de um mago normal, já que a sua especialidade são contratos de invocação. E claro que ele também tem suas habilidades pessoais, que são invocação e nega invocação, ambas em ranking X. Isso, claro, se deve ao fato de que ele é a encarnação do feitiço de invocação primordial. Ele pode invocar ou anular a invocação de qualquer espírito heróico, tendo enviado os servos da Caldeia de volta para o trono dos heróis no final da batalha em Solomon. Com a nega invocação, ele também pode invalidar quase todos os fantasmas nobres, com a exceção do próprio Ars Nova. Ele também tem a clarividência de ranking X, equivalente à de Salomão, por estar usando o seu corpo, podendo ver assim o passado e o futuro, porém com certas limitações, porque essa clarividência de Salomão depende de uma outra habilidade inata do seu corpo chamada de revelações. Habilidade essa que Goetia não tem acesso. Claro que ele também possui a manifestação independente, já que é uma besta. E além disso, ele possui 3 fantasmas nobres. O principal deles é o já mencionado Ars Amadeus Solomones, que converte os 3.000 anos de história humana em um calor que pode incinerar o mundo através do tempo, o queimando da forma mais definitiva possível. O poder do Anel de Luz é equivalente a mais de 100 milhões de Excaliburs, e é o único fantasma nobre capaz de destruir o mar da vida e rivalizar com Tiamat. O segundo fantasma nobre é o Ars Paulina, um universo conceitual que existe dentro do espaço dos números imaginários. É uma Reality Marble que torna Goetia e os 72 pilares imortais. E apesar de ele possuir o Ars Nova, ele nunca conheceu sua natureza e, portanto, nunca o usou. Ele precisa dos 10 anéis para ser executado e é uma Magecraft de emergência que devolve todos os presentes de Deus de volta aos céus. E Salomão usa isso para remover sua pseudo-onipotência e o tornar vencível. Mas, até isso acontecer, Goetia contava com uma suposta onipotência. O fato é de que sua existência era tão superior que a própria lógica do universo se moldava de acordo com sua vontade. Apesar disso, a deusa de Hogmanhad teoriza que talvez Tiamat seja superior a Goetia em termos de poder por si só. E existem algumas curiosidades interessantes, por exemplo,
Goetia é baseado na Goécia, que vem do grego clássico Geteia, e se refere a rituais de necromancia. Mas a arte da Goécia, Ars Goetia, foi elaborada por Aleister Crowley, um grande símbolo ocultista. O nome Goetia e os fantasmas nobres de Ars Paulina e Ars Nova fazem referência a 3 dos 5 livros de Goetia, que é chamado de a chave menor do rei Salomão. Acredita-se que Salomão tenha aprisionado 72 deuses e demônios, e a Goécia nos ensina a invocá-los, além de os categorizar em vários níveis de hierarquia que vão de cavaleiro até rei do inferno. Existe um vídeo que explica melhor sobre tudo isso e eu vou deixar ele no card e na descrição. É um vídeo longo de 1 hora, mas é muito interessante. Outra coisa interessante é que em Melody Blood Actress Again, toda a história do jogo se baseia em alguém cristalizar a existência do planeta e dos seus habitantes como uma pedra filosofal, para preservar a humanidade da sua destruição. E Arcueil de Burn Studio afirma que um plano de sobrepujar a morte, reduzindo todas as coisas ao zero, já foi tentado antes por uma criatura anciente chamada de do japonês, Ichi. E apesar disso não ficar claro a quem se refere, nós sabemos que ela está falando de Goetia, que é a besta de número 1. Esse foi o vídeo de hoje. Se você chegou até aqui, comenta "a hora da coroação chegou" para eu saber que você é fera. E eu peço também para você me dizer se você prefere a narração feita assim com mais calma, ou se você gosta de uma narração mais exagerada, mais alegre, como eu faço nos outros vídeos. Não esquece de deixar o like, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Eu sou o Galahad e espero te ver de novo. Até logo!